Vamos mergulhar fundo no mundo de altíssimo risco das negociações de reféns do FBI. A ideia aqui é descobrir alguns segredos que podem, de verdade, transformar qualquer tipo de conversa. Pensa só, essa foi a situação que colocaram para o principal negociador de sequestros do FBI, o Chris Voss. E o mais maluco é que isso não veio de um terrorista, não. Veio de um professor da Faculdade de Direito de Harvard. E aí, o que fazer numa hora dessas? Partir para a briga? Tentar implorar? Usar lógica pura e fria? Pois é, o Voss não fez nada disso. Ok, vamos entender melhor esse embate, esse verdadeiro duelo entre um agente que veio das ruas, cheio de experiência prática, e um gigante do mundo acadêmico. Em vez de bater de frente, de argumentar, o Voss usou uma tática que desmontou o adversário. Ele não focou na ameaça em si, mas sim na logística da coisa toda. Ele só fez essa pergunta, uma pergunta simples, aberta. Como eu deveria fazer isso? Com isso, ele simplesmente devolveu o problema. O fardo de resolver a situação passou de Voss para o sequestrador. E o resultado? Os professores de Harvard ficaram sem ter o que dizer. Todos os argumentos racionais deles não serviram para nada diante dessa jogada que ninguém esperava. E isso acabou mostrando uma falha gigantesca na teoria tradicional de negociação. Então, qual é o segredo por trás disso tudo? Bom, o segredo é entender que existem dois sistemas competindo o tempo todo dentro do nosso cérebro. Olha, a negociação que se ensinava em lugares como Harvard partia do princípio de que todo mundo é lógico, racional. Só que o FBI, na prática, aprendeu da pior maneira possível que não é bem assim, que a emoção, na verdade, é o que manda no jogo. Não foi uma mudança da noite para o dia. Uma série de acontecimentos trágicos, um atrás do outro, forçou o FBI a deixar de lado aquela lógica antiga e a criar um sistema totalmente novo, baseado em psicologia. E a base dessa nova abordagem é um conceito muito poderoso, que eles chamam de empatia tática. Atenção, não é sobre concordar com a outra pessoa, é sobre entender de onde ela está vindo. Certo, vamos dar uma olhada nesse arsenal de técnicas. São 3 ferramentas que mudam o jogo e que, olha só, qualquer pessoa pode aprender a usar. A primeira arma é a própria voz. O truque é usar o que eles chamam de voz de locutor de rádio FM da madrugada, sabe? Um tom mais grave, falando devagar, terminando as frases para baixo. Isso passa uma calma, uma confiança que ajuda a diminuir a tensão na hora. A segunda técnica é o espelhamento. Parece simples demais para funcionar, mas é genial. Basicamente, é repetir as últimas palavras que a outra pessoa disse. Isso cria uma conexão quase que instantânea. Exato. É só isso. Ao repetir as palavras-chave da pessoa, ela se sente ouvida, compreendida e a tendência é que ela continue falando, explicando mais, muitas vezes sem nem se dar conta do que está fazendo. E por último, temos as perguntas calibradas. Essa foi a ferramenta que o Voss usou lá em Harvard para virar o jogo. São perguntas abertas que começam com como ou o quê. Elas dão a impressão que o outro lado está no controle, mas na verdade fazem com que a pessoa trabalhe para resolver o seu problema. Agora vamos ver como tudo isso funciona na prática, sob a pressão mais absurda que a gente pode imaginar. A cena era a seguinte: Brooklyn, 1993. Um assalto a banco que deu muito errado, com reféns lá dentro. E um dos assaltantes, um cara chamado Chris Watts, estava ficando cada vez mais agitado, mais perigoso. A coisa chegou a um ponto que o assaltante apontou a arma para uma funcionária, puxou o gatilho, mas a câmera estava vazia. E aí ele disse: o próximo será de verdade. Depois de 5 longas horas sem nenhum avanço, Chris Voss pegou o telefone para negociar. A primeira coisa que ele fez? Usou aquela voz de locutor de rádio FM para baixar a bola, para mudar completamente o clima da conversa. E aí, combinando a voz calma com a técnica de espelhamento, o Voss conseguiu criar uma ponte de confiança. Mas não com o líder, e sim com o segundo assaltante, que estava com mais medo. Ele percebeu que ali estava o elo mais fraco e abriu um caminho para que ele se entregasse. E o final da história? A crise acabou, todos os reféns saíram em segurança e os 2 assaltantes foram presos. Foi a prova real, na prática, de que essa abordagem focada na emoção era muito mais poderosa do que a boa e velha força bruta. E aqui vem o ponto mais importante. Essas técnicas não servem só para situações com reféns, claro que não. Elas servem para a vida. Pensa bem, controlar a voz para acalmar os ânimos, usar o espelhamento para criar conexão, fazer perguntas calibradas para guiar a conversa, seja para negociar um carro, pedir um aumento ou resolver um problema em casa,
Essas ferramentas dão uma vantagem enorme. Então, da próxima vez que uma negociação começar, seja ela qual for, qual vai ser a primeira pergunta a ser feita?